Devocional no Lar. Seja muito bem-vindo, este é o nosso Devocional no Lar. Eu quero falar aqui com você que está me assistindo ou está me ouvindo, de qualquer forma. Eu quero falar com você que ainda não se inscreveu aqui no canal. Eu peço a você que você se inscreva agora, que você deixe seu like, faça comentários no vídeo, compartilhe, interaja conosco. Será um prazer ter você em nossa companhia aqui no nosso Devocional no Lar. É um canal de bênçãos, tenho certeza que será um canal de bênçãos de Deus para a sua vida. E a você que já está inscrito, você que está se inscrevendo agora, eu quero fazer um convite para que nós possamos juntos hoje desfrutarmos um pouquinho da palavra de Deus, assim de uma maneira suave, leve, descontraída, que possamos estar aprendendo juntos, né, da palavra. O propósito desse canal não é atacar denominação A ou denominação B, ou falar de alguém para me promover, não, fora disso. O propósito aqui é para podermos aprender juntos da palavra de Deus, porque através da sua palavra que nós conhecemos a verdade, e é através da verdade que nós somos libertos de práticas que não condiz com um salvo em Cristo Jesus, não condiz com a moral, com a conduta do ser humano que quer andar segundo a vontade de Deus, né? Então, nós tivemos o primeiro vídeo que falamos sobre o fruto do Espírito, e dentro dessa perspectiva, no primeiro vídeo nós falamos sobre o domínio próprio. E hoje, dando uma sequência nesse tema, nessa temática, fruto do Espírito, eu quero falar com vocês sobre o amor. O texto base da nossa leitura está em Gálatas, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Diz assim a palavra: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Eu convido você agora para fazermos uma breve oração e que Deus vai falar conosco. Senhor meu Deus, neste momento, meu Pai, eu te peço que, como servo, como filho teu, eu peço que o Senhor me use neste momento para falar com essa pessoa que está aqui, Senhor, me ouvindo, que está aqui me assistindo, acompanhando no nosso canal, Senhor, Devocional no Lar. Eu peço que o Senhor me use, Pai, porque irei fazer, Senhor, uso agora da tua santa palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, meu amigo, eu peço a compreensão de vocês e ajuda um pouquinho sobre a minha voz, que estive acamado, estive doente, mas o Senhor está nos restabelecendo as forças, nos restabelecendo a saúde. Estive com essa gripe muito forte, muito pesada, fiquei um pouco rouco, ainda estou rouco na realidade, mas eu quero falar aqui com você sobre esse tema, sobre o amor. O amor é o primeiro, podemos falar aqui nessa leitura que nós fizemos, o amor ele é o primeiro fruto do Espírito citado pelo apóstolo Paulo. E diante de algo tão vasto, tão grande, podemos fazer a seguinte pergunta: o que é o amor? Porque é uma pergunta que não é fácil de responder, mas nós temos que ter um embasamento do que é o amor na perspectiva de um amor santo, o amor de Deus, o amor que transforma vidas, o amor que cura, o amor que cura a alma, cura feridas interiores. Paulo nos chama a atenção lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 10. Paulo nos chama a atenção para nos revertirmos da nova natureza. A partir do momento que nós
entregamos a nossa vida a Cristo, nós devemos largar aquelas velhas práticas, largar velhos hábitos e costumes que era do homem anterior, do homem carnal. O que é o homem carnal? É o ser humano que anda fazendo aquilo que lhe convém, aquilo que agrada, que não agrada a Deus, mas que agrada somente a Ele próprio. Então essa é a natureza carnal. A carne que nós falamos aqui nada mais é do que um homem fazendo as suas próprias vontades, realizando os seus próprios desejos, sem medir consequências, sem medir nada. E Paulo, quando aqui nesse livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 10, ele nos chama a atenção. Bom, você entregou sua vida a Cristo, certo? Certo. Então, a partir desse momento, você tem que se revestir de uma nova natureza. E essa natureza não é qualquer uma, essa natureza é a imagem de Deus. Bom, como é que nós podemos agora, como é que nós devemos nos comportar, já que nós nos revestimos da nossa nova natureza, e esta natureza é a imagem de Deus? Aí eu faço uma pergunta que vai nos dar todo o suporte, todo o embasamento para responder a pergunta anterior: o que é o amor? A nova pergunta que eu faço é: qual é a natureza de Deus? E nós podemos descobrir qual é a natureza de Deus, qual é o caráter de Deus, no livro de 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para virmos por meio deles, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Palavra profunda, palavra linda. Esta é a natureza de Deus. A natureza de Deus é amor. Se nós aceitarmos a Cristo, se nós entregamos a nossa vida a Cristo, entregamos a nossa vida a Deus, automaticamente nós transformamos aquela velha natureza que eu acabei de falar, acabei de citar anteriormente, a natureza de andarmos segundo os nossos próprios preceitos, de andar segundo os amores que nós tínhamos, os amores carnais. Esse amor de Deus é um amor ágape, é um amor puro, não é um amor que vem da filosofia grega, o amor eros, não é aquele amor erótico, aquele que transforma o ser humano em objeto. Não. O amor de Deus para a sua vida, para a minha vida, é um amor que nos transforma em homens maus e homens bons. É um amor que nos constrange. É um amor que faz você viver uma nova vida, é um amor que faz você trilhar um novo caminho. É um amor que faz você que estava indo para a direita seguir um caminho reto, aquele que fazia você andar pelos caminhos tortuosos,
seguir um caminho de justiça. Esse é o amor de Deus, a natureza de Deus é amor. Em um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, se encontra no livro de João, capítulo 3, versículo 16, João 3,16, diz o seguinte pra gente: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o amor de Deus que, somente o amor de Deus, por ele ser amor, ele é justiça, mas só que a justiça dele, como é que eu posso falar? A justiça dele, ela exala o seu próprio amor. Então só por esse amor é que ele foi capaz de entregar o seu único filho para morrer uma morte de cruz. A morte de cruz que era uma morte de rejeição do homem pela sociedade, uma morte que fazia um homem ser levado a uma condição subhumana, que fazia um homem ser levado por uma tortura imensa, somente por ele ser amor, e por ele te amar tanto, por ele me amar tanto, que foi capaz de entregar seu filho. Tu vai lá, se entrega lá pelo João, pelo José, pela Maria, a você que está me ouvindo, você que está vendo este canal, você que está vendo este vídeo. Foi por causa do amor de Deus que você está aqui agora, podendo desfrutar da sua palavra. Porque Ele te ama, porque Ele te quer bem. É que Ele deu seu único filho para morrer em nosso lugar. E a sua morte não foi uma morte em vão, foi uma morte que nos reconciliou a Ele. Uma morte que, através dessa reconciliação, nos deu a salvação. Então podemos, portanto, resumir a natureza, o caráter de Deus em amor. E tudo que Deus faz na natureza, enfim, tudo com o homem, Ele está demonstrando o seu grande amor. Devemos também continuar andando em amor. Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2, diz o seguinte pra gente. A palavra de Deus. Efésios 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Se você quer andar em amor, você é capaz de abrir mão de alguma coisa que lhe convém por causa de outro ou por causa do amor que você tem a Deus. Você é capaz de fazer isso? Se você é capaz de abrir mão dos seus desejos da sua vida, é porque verdadeiramente o amor de Deus está em você. Em 1 João, livro de 1 João, capítulo 4, versículo 10, temos também mais um texto que nos embasa como devemos andar em amor. 1 João 4, 10 diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém. Lucas 10, 27, livro de Lucas, capítulo 10, versículo 27, diz assim a palavra: a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você se ama? Essa é uma pergunta. Você se ama? Se você se ama,
A palavra não fala que você tem que amar somente a você mesmo. A palavra diz que se você se ama, você também tem que amar o seu próximo da mesma intensidade. Da mesma maneira como você se ama, você tem que amar o seu irmão. Como é que você pode dizer que ama a Deus e odeia o seu irmão, aborrece o seu irmão? Isto é uma mentira, é um engano que nós temos de dizer assim: eu amo o Senhor, eu amo o Senhor meu Deus de todo o meu coração, de toda a minha força, de todo o meu entendimento, mas quando vem aquele irmão que um dia me aborreceu, eu falo assim: ixi, não, deixa eu sair de perto, que eu não quero papo com ele. Da chama de falso ainda. Quando na realidade a palavra nos diz o contrário, que nós estamos agindo falsamente quando agimos dessa maneira. Porque se eu falo que amo a Deus e aborreço o meu irmão, não quero reconciliação com o meu irmão, eu estou amando a Deus verdadeiramente? Não, né? Uma vida cristã é uma vida de renúncias. Não é uma vida que podemos falar assim, que podemos fazer tudo o que é permitido, ou tudo que vem na nossa cabeça. O apóstolo Paulo mesmo nos fala: tudo me é lícito fazer, tudo é me permitido fazer, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Podemos fazer tudo, mas tudo vai, aquela coisa lá que eu penso em fazer, mas que não está na vontade de Deus. Me convém fazer isso? Não, né? Então são renúncias que devemos fazer por causa do amor que temos a Cristo, por causa do amor que Ele tem por nós, né? Por isso devemos também perdoar o nosso próximo, porque não adianta também falarmos que eu amo a Deus, eu amo meu irmão, se esse amor não sai da esfera do sentimento. O verdadeiro amor de Deus, ele saiu de um simplesmente sentimento, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele ofereceu a Jesus Cristo para morrer em meu lugar e em seu lugar, ao nosso favor. Então, devemos transformar um sentimento, que é o amor, em atitudes. Porque Deus amou, Ele entregou. Se nós amamos ao nosso irmão, em certo momento da vida devemos transformar esse sentimento, que é o amor, em uma atitude. Que atitude? Por exemplo, do perdão. Então, se amamos, nós devemos e somos obrigados automaticamente também a perdoar. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então é uma atitude que devemos sair do campo das ideias. Esse amor como um sentimento, eu te amo, e ficar só na palavra, não. Essa palavra ela tem que gerar uma modificação de vida. Se você fala que ama e aborrece, você está já também, de certa forma, transformando um sentimento em uma atitude do aborrecimento. A palavra não nos fala isso, que devemos aborrecer. Pelo contrário, nós devemos amar. Então, nós devemos transformar esse sentimento em uma atitude de perdão, tá? Aí você pode fazer a pergunta: mas como podemos ser mais amorosos? A palavra ela nos ensina. Primeiro, nós devemos pedir a Deus. Pedimos a Deus para Ele nos ensinar, que Ele vai nos dar. No livro de Lucas, capítulo 11, versículo 13, diz assim: ora, se vós que Lucas 11:13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boa dádivas aos vossos filhos,
quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Peça a Deus o Espírito Santo. Se o caráter de Deus é amor, o seu Espírito ele é amor. Então peça a Deus que Ele vai lhe dar. E segundo, devemos lembrar do sacrifício de Jesus. Às vezes está difícil de amar, Senhor, quero amar, mas só que não tem como amar aquele ser humano. É difícil amar aquele indivíduo. Meu Pai, só Tu conhece. Né? Assim, às vezes tem pessoas que aparecem nas nossas vidas que só Cristo mesmo para nos dar força, né? Mas a palavra é essa, devemos suportar. Se você está com dificuldade, suporte, é o que a palavra nos diz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21 a 23, diz assim: Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Esse é o sacrifício de Cristo por nós, por muito amor. Somente pelo amor que Deus tem por nós, que Jesus teve e tem por nós, é que Ele fez esse auto-sacrifício, que como um cordeiro estava indo em direção aos seus algozes, aos seus carrascos. Ele não se lamentou, ele não revidou com nenhuma palavra de murmuração. Então, quando você estiver em algum momento da vida precisando amar, lembra do sacrifício de Cristo. Lembra que foi por causa desse sacrifício que você hoje tem a liberdade para viver. E um terceiro ponto que eu posso dizer para você, quando você quiser ser mais amoroso, desenvolva o amor altruísta. O que é o amor altruísta? É um amor que tira de você um sentimento de egoísmo e você começa a pensar no próximo. É o amor altruísta. O amor de Cristo por nós foi um amor que não pensou nele próprio. Mas antes ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Então, esse é o amor de Cristo, o amor de Deus para com a nossa vida, é o amor que devemos desenvolver para com o nosso irmão. Um amor que eu não penso somente em mim agora, mas eu vou pensar no próximo. Quando você quiser fazer alguma atitude, se coloque no lugar do próximo. Essa atitude vai prejudicar essa pessoa. Essa atitude que você está querendo fazer, ela vai denegrir a sua imagem, ela vai denegrir a imagem do próximo. Nunca queira se levantar ou se erguer puxando o tapete de outro, não. Isso não vem de Deus, não procede de Deus. Quando você verdadeiramente tiver o amor de Cristo em sua vida, esse amor ele vai transpassar da barreira do egoísmo. Podemos ver isso lá no livro de João 13, 34 a 35. No livro de João, capítulo 13, 34 a 35. Diz assim a palavra: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A palavra de Deus é fantástica, né? Ela te fala: se quer ser discípulo de Cristo, você tem que amar
ao seu irmão. Se você não ama, você não é discípulo. Como é que você pode ser discípulo de um mestre que deu a sua vida em nosso favor e você não ama? Você está sendo discípulo dele? Você está seguindo os caminhos desse mestre? Não. Nós somos reconhecidos na sociedade, somos reconhecidos na comunidade em que vivemos, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, por nossas atitudes. Se você demonstra atitudes de amor, fala assim, olha, aquele ali, verdadeiramente Cristo habita nele, porque ele ama. Apesar de tudo que é feito com ele ou contra ele, mas ele não revida, ele não murmura, ele não fala palavras de baixo calão. Não, pelo contrário. Eu acho que ele deve entregar na mão de Deus e Deus vai agir em favor dele. Esse é o reconhecimento que nós devemos ter na sociedade. E nisto consiste o amor de Deus, em que esse mandamento, em que nós amemos uns aos outros. Você quer ser reconhecido como discípulo de Deus, um discípulo de Cristo? Ame o seu irmão. Para terminar aqui, nós temos aqui um último tópico. O amor, ele edifica. O amor, ele não destrói. Pelo contrário, o amor, ele edifica. 1 Coríntios, se você puder sempre acompanhar comigo nas nossas palavras, com a sua Bíblia, você pode acompanhar. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Nós não devemos agir com a nossa própria sabedoria, porque quando queremos ser sábio demais, ele vem e nos abate. Essa é a palavra. Mas devemos nos edificar uns aos outros como? Com o nosso amor, o amor que vem de Cristo, tá? Então, diante de tudo isso, podemos responder o que é o amor. O amor é um sublime sentimento, o maior de todos os sentimentos é o amor. No livro de Coríntios, capítulo 13, ele fala que nós podemos falar a língua dos homens, falar a língua até mesmo dos anjos, se possível for. Podemos profetizar, podemos ter dom de visão, podemos, enfim, fazer de tudo, mas se não tiver amor, de nada vale. De nada vale. Como diz o final do capítulo 13, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, o amor, meu filho, é maior do que tudo. É maior do que tudo nesta vida. Foi por causa do amor, do amor de Deus para conosco, que hoje estou aqui falando da sua palavra. É por isso que você está aí também ouvindo. É por isso que você pode fazer o que você quiser. Por isso que você tem um livre-arbítrio. É por causa do amor de Deus para com a nossa vida. Então o amor, ele é esse. Ele é um sublime sentimento, o maior de todos os dons. Ele é a base de uma vida de intimidade com Deus. Você quer ter intimidade com Deus? Exerça o amor. Exerça o amor em sua vida. E fique na paz de Cristo. E que Ele possa abençoar a sua vida e o seu lar. E até o próximo vídeo.